Observe o quadro apresentado. Todas as circunferências têm o mesmo raio e em cada uma delas foi colocada um polígono inscrito. Número 1, um triângulo inscrito. Número 2, um quadrado inscrito. Número 3, um pentágono. E assim por diante. Até lá no final, na figura número 12, eu tenho um polígono de 100 lados. Repare que à medida que o número de lados do polígono inscrito vai aumentando, o polígono vai ficando cada vez mais próximo da circunferência. Olha as sequências, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 12. Repara que o polígono vai ficando exatamente igual à circunferência à medida que o número de lados aumenta muito. Repare também que o tamanho do lado do polígono, o que é o tamanho do lado do polígono? É isso aqui, ó. O tamanho do primeiro lado é esse aqui, ó, a medida do primeiro lado, ó. A medida do primeiro lado é bem grande. À medida que eu vou aumentando o número de lados, o tamanho do lado vai diminuindo. Ó. Repare que aqui na figura 8, o tamanho do lado já é bem menor do que o primeiro. E na figura número 11, já quase não dá aqui para pegar o tamanho do lado. Ó. O tamanho do lado seria esse aqui. Ó. Então, à medida que o número de lados aumenta, acontecem duas coisas. O polígono vai virando uma circunferência e o tamanho do lado vai ficando cada vez menor. Esse polígono incompleto tem n lados. Eu não sei a quantidade de lados dele, eu vou chamar a quantidade de lados de n. E nós já sabemos daquelas informações anteriores que à medida que o número de lados cresce muito, o polígono vai virando a circunferência e o número de lados vai ficando bem pequeno. Eu quero calcular a área desse polígono aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui, eu vou fazer um triângulo. Ó. Aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho um raio. Com esses dois raios eu fiz um triângulo aí. Eu vou chamar a base desse triângulo de L. E a altura do triângulo eu vou fazer em vermelho. A altura forma 90 graus e desce aqui. Ó. Essa é a altura H do meu triângulo. Como é que eu faço para fazer a área só desse triângulo? A área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu vou ter a base, que é L, vezes a altura H sobre 2. É a área de um triângulo desse. Eu fiz o triângulo em cima de um lado. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. E esse ponto central é o ponto O. É o centro da circunferência. Eu fiz o triângulo OCD. Eu podia fazer outro igual aqui, traçando esse raio AB. Eu tenho um triângulo igual àquele. Se eu traçar o raio OA, eu tenho outro triângulo igual. Se eu traçar o raio OE, eu tenho outro triângulo igual ao anterior. Então, tem um triângulo aqui, tem outro aqui, tem esse aqui que eu já estava calculando. Tem outro triângulo aqui, Se eu juntar todos esses triângulos, eu tenho a área do meu polígono todo. Se eu juntar todos esses triângulos. Então, a área do polígono vai ser essa fórmula anterior, a área de um triângulo, LH, tudo isso sobre 2, vezes quanto?
vezes a quantidade de triângulos que eu tenho. Quantos triângulos eu vou ter? Cada triângulo está em cima de um lado. Esse triângulo ABO, ele tem base AB. O triângulo OBC, ele tem base BC, que é o lado. O triângulo OCD tem base CD, que é o lado. Então, a quantidade de triângulos é a quantidade de lados do polígono. Então, eu multiplico aqui por N. N é o número de lados do meu polígono. Então, a área de um polígono fica sendo N vezes L vezes H sobre 2. Essa é a área de um polígono. De um polígono desse. Agora, olhem para a expressão N vezes L. Eu vou separá-la em vermelho. Essa expressão N vezes L é o número de lados de um polígono, N, vezes o tamanho do lado do polígono. O número de lados de um polígono vezes o tamanho do lado do polígono é a soma de todos os lados do polígono. Isso é o perímetro. Então, a área do polígono pode ser dada por perímetro do polígono, vou chamar assim, ó, perímetro do polígono, vezes H, tudo isso sobre 2. Então, a área do polígono é o perímetro do meu polígono vezes a altura H sobre 2. Agora vamos ver o que acontece. Lembre-se que se eu for diminuindo o lado desse polígono, se eu for aumentando o valor de N, né? Isso é do resultado anterior. Se eu for aumentando muito o número de lados do polígono, o polígono vai tender para a circunferência. Então eu vou escrever isso de maneira matemática. A área do círculo vai ser o limite quando o número de lados tende ao infinito, quer dizer que o número de lados cresce muito, da expressão anterior. Qual é a expressão anterior? A expressão anterior é o perímetro do polígono. Esse perímetro é do polígono. Vezes H, que é a altura ali do triângulo, é a altura que sai de O, a altura vermelha, tudo isso sobre 2. Essa é a área da minha circunferência. É o limite quando N tende ao infinito do perímetro do polígono vezes a altura, tudo isso sobre 2. A altura é a linha vermelha. Vamos de novo escrever a área do círculo. Agora vamos trabalhar cada parte dessa. Nós já sabemos que quando o número de lados cresce muito, o polígono vira circunferência, então, ou vira o círculo. Então, esse perímetro que aparece aqui acaba sendo o perímetro do círculo, que é 2 vezes π vezes r. Eu tenho sobre 2 aqui, e o valor de h, esse h aqui, acontece o que com ele? Repare bem, ó, a altura está aqui em vermelho. À medida que o número de lados cresce, o lado diminui. Então, eu tenho um próximo polígono que o lado vem aqui, ó. E essa altura teria aumentado, ó. Ela vai vir para cá, ó. Ela aumenta. A cada vez que você aumenta o número de lados, o lado diminui e a altura aumenta. Então essa altura vai crescendo, 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 até chegar no limite de tocar a circunferência. Quando isso ocorre, ela vira R, o raio do círculo. Então olha o que ocorreu agora, olha. Eu cancelo esse 2 com esse 2 e sobrou π vezes R vezes R. Ou seja, π vezes R ao quadrado. Esse é o resultado. E essa é a fórmula da área do círculo. π vezes R ao quadrado.